Seja bem-vindo à 73ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que diz o seguinte: a figura ao lado representa o movimento de um carrinho com velocímetro que se desloca num plano inclinado de laboratório. Qual a aceleração escalar média do carrinho de 0 a 3 segundos? A aceleração escalar média coincide com a aceleração escalar instantânea, por quê? Classifique o movimento em acelerado ou retardado e construa o gráfico da velocidade em função do tempo. Ou seja, através da análise da figura aqui ao lado, nós teremos que, no item A, determinar a aceleração escalar média em t de 0 a 3 segundos. No item B, a aceleração escalar média coincide ou não com a aceleração escalar instantânea, por quê? No item C, classificar o movimento em acelerado ou retardado, e no item D, construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, antes de resolver esse exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados serão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui, indo para o item A. A aceleração escalar média é dada por essa fórmula aqui, que diz o quê? A aceleração escalar média é igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A variação da velocidade é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Ao analisar aqui a imagem, qual é a velocidade inicial? É onde o móvel aqui inicia o seu movimento, que é aqui ó, o carrinho. Ele está a 0 metros por segundo. Velocidade final, 1,5. Tempo inicial, 0 segundos. Tempo final, 3 segundos. Então, ó, substituindo na fórmula, tem isso aqui. 1,5 metros por segundo menos 0 metros por segundo, porque ó, velocidade final menos inicial, dividido por tempo final, 3 segundos, menos tempo inicial, 0 segundos. 1,5 metros por segundo menos 0 metros por segundo dá 1,5 metros por segundo. 3 segundos menos 0 segundos, 3 segundos. Agora passa a dividir. Agora, como vai ser feita essa divisão? Lembre-se, 1,5 metros por segundo é como se fosse uma fração. Quando você está dividindo uma fração por um determinado valor, o que ocorre? Você inverte o valor e multiplica a fração. Então, vou ter aqui 1,5 metros por segundo vezes 1 sobre 3 segundos. 1 vezes 1,5 metros, 1,5 metros. Segundo vezes 3 segundos, 3 segundos ao quadrado. Cheguei aqui, vou dividir 1,5 por 3. Para realizar essa divisão, vou cortar essa vírgula. Ao fazer isso, eu aumento um zero aqui. Então, vai ficar 15 dividido por 3. 15 dividido por 3. Qual é o número aqui multiplicado por 3 dá 15? Bom, 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, 1,5 dividido por 3, 0,5. Então, qual é a aceleração escalar média do carrinho? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Um detalhe aqui, a aceleração ela sempre vai ser dada em segundos ao quadrado. Por quê? Porque ela indica a variação da velocidade ao longo do tempo. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo a velocidade do carrinho variou 0,5 metros por segundo. E se você observar aqui a imagem, você vê isso. Saiu de 0 metros por segundo para meio segundo, meio metro por segundo. Depois o quê? Aumentou mais, meio metro por segundo foi para 1 metro por segundo. E depois novamente aumentou em mais meio metro por segundo e foi para 1,5 metros por segundo. Agora, essa alteração foi ao longo de 1 segundo. A cada 1 segundo aumentou 0,5 metros por segundo. Por isso, o segundo aqui ao quadrado. Tá bom? Agora vamos para o item B. A aceleração escalar média coincide com a aceleração escalar instantânea. Por quê? Bom, a aceleração escalar média coincide com a aceleração escalar instantânea porque é constante. Observe, a aceleração aqui foi constante, então ela coincide. Sempre que houver uma constância entre a aceleração escalar média e a aceleração, sempre que houver uma constância, corrigindo, gente, sempre que houver uma constância entre a aceleração escalar média, vai haver o quê? Uma coincidência com a aceleração escalar instantânea, tá? Então,
ela coincide, por quê? Porque a aceleração foi constante. Agora vamos para o item C. Classifica o movimento em acelerado ou retardado. Bom, gente, como o V cresce, ou seja, como a velocidade cresce, o movimento é acelerado. Sempre que há um aumento constante da velocidade, você tem o quê? Um movimento acelerado. Você tem um aumento da velocidade, e não só isso, como você tem uma aceleração que tem o mesmo sinal do que o da velocidade. Ou seja, sempre que você tiver aceleração positiva, que a gente já descobriu que foi 0,5 metros por segundo ao quadrado, e uma velocidade positiva, você tem o quê? Um movimento acelerado. Sempre que você tiver aceleração negativa e velocidade negativa, você também terá um movimento acelerado. Por quê? Quando o movimento é acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração possuem o mesmo sinal. Agora vamos para o item D. Construa o gráfico da velocidade pelo tempo. Bom, construir o gráfico é muito fácil. Eu tenho aqui as velocidades e eu tenho os tempos respectivos a cada velocidade. Então, ó, trace uma abscissa x e uma ordenada y no plano cartesiano. Na abscissa x, coloque os valores do tempo e na ordenada y, os da velocidade. Depois é só ligar os pontos. Ó. Quando o tempo for igual a 0 segundos, eu vou ter o quê? Velocidade igual a 0. Então tem esse ponto aqui. Tempo igual a 1 segundo, velocidade igual a meio metro por segundo. Tempo igual a 2 segundos, velocidade igual a 1 metro por segundo. Tempo igual a 3 segundos, velocidade igual a 1,5 metros por segundo. Esse aqui ó, é o gráfico. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Se você tiver gostado deste vídeo, deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.